E aí galera, beleza? Professor Marcelo na área, sejam todos muito bem-vindos ao Matemática Real. Esse canal aqui é um canal para você que está em busca de se aprofundar na matemática básica. Para você que vai fazer provas em institutos federais, provas em concursos, provas no Enem. Esse canal aqui é para você que está em busca de conhecimento e aprofundamento na matemática básica. Esse canal aqui não é para você que é o cara em matemática, porque aqui a gente só vai estudar a matemática básica. Para o pessoal aí que tem dúvidas e tem dificuldades na matemática básica. Esse canal é para você. Para você que tem dúvidas, dificuldade em matemática básica. Beleza? Então vem com a gente, dá um joinha aí, se inscreva no nosso canal e sejam muito bem-vindos. Roda a vinheta e bora para a aula, pessoal. Valeu! Então, galera, sejam bem-vindos aí ao conteúdo de função do segundo grau. Essa é a nossa primeira aula aí, numa sequência de outras aulas, tá bom? Nessa aula a gente vai entender e olhar para uma função e saber que aquela função é uma função do segundo grau. E uma função do segundo grau tem os seus coeficientes. A gente vai aprender e entender o que significa cada coeficiente daquele numa função do segundo grau. A gente vai ver que uma função do segundo grau ela forma uma parábola. E a parábola ela tem os seus pontos fundamentais. E através desses pontos fundamentais a gente pode traçar uma parábola e interpretar essa parábola, tá bom? Então nessa aula a gente vai conhecer esses coeficientes, saber quando a parábola é para cima, quando a parábola ela é para baixo, tá ok? Então vem comigo que no finalzinho a gente tem mais exercícios para fazer. Vem comigo. Bom, pessoal, uma função do segundo grau ou função quadrática é escrita da forma f de x igual a x mais b mais c ou simplesmente y igual a x ao quadrado mais bx mais c. Faltou um x aqui, ó. Aqui é bx mais c, onde a, b e c pertencem aos reais, são os coeficientes da função. Ora, lembra que a gente estudou a função do primeiro grau? Onde a gente tinha... Ela pode ser escrita dessa forma, onde ela passa a função, a nossa reta passa pela origem, né? E ela pode ser escrita também a x mais b. Aqui ela não necessariamente vai passar pela origem. Essa daqui ela vai passar pela origem e aqui não necessariamente vai passar pela origem. Lembrando que esse ponto é o ponto B, o coeficiente linear. Aqui, pessoal, em cima desse x aqui tem um expoente 1. Só que a gente não precisa colocar esse expoente 1 aqui, tá legal? Mas esse expoente 1 indica que essa função é uma função do primeiro grau. Observa que agora a gente tem um expoente 2 aqui, ó, indicando que essa função é uma função do segundo grau. Tá legal? E cada coeficiente desse aqui, ó, tem a sua importância dentro da função do segundo grau. Aqui a gente viu que o nosso A era o coeficiente angular e o B é o coeficiente linear lá na equação do primeiro grau. Aqui a gente vai conhecer a função, a importância, vamos dizer assim, de cada coeficiente desse. Cada coeficiente desse determina a localização ou a posição de uma parábola. O que é uma parábola? É o gráfico de uma função do segundo grau. Mas isso aí a gente vai ver daqui a pouco, tá ok? Por enquanto vamos aprender a determinar os coeficientes de uma equação do segundo grau. O termo A, o coeficiente A, pessoal, é aquele que sempre está multiplicado com x ao quadrado. O coeficiente B é aquele que está multiplicado com x. E o coeficiente C é o termo independente, ou seja, ele não está multiplicado com nenhuma variável. Repetindo, o A é o coeficiente que está multiplicado com x ao quadrado. O B é o coeficiente que está multiplicado com x. E o C é o termo independente. Aqui eu coloquei alguns exemplos de função quadráticas ou função de segundo grau. Olha só, f de x é igual a x ao quadrado menos 5x mais 6. Quem está multiplicando o x ao quadrado, aqui está escondido aqui 1 aqui, mas ele existe, ele está aqui, ó.
Então, o meu coeficiente A é 1. O B é o menos 5. Tá legal? O sinal acompanha o número. Menos 5. E o termo independente é o 6. Tá aqui, ó. Há outro detalhe que eu esqueci de falar com vocês aqui. Para a gente ter uma função do segundo grau, eu tenho que ter o A diferente de zero. Porque se for zero aqui, ó, se isso aqui for zero, 0 vezes x ao quadrado, vai ficar bx mais c, vai voltar para uma equação do primeiro grau. Então, o meu A tem que ser diferente de zero, tá bom? Vocês vão observar aqui, ó, que o meu A aqui, ó, em momento nenhum vai ser zero. O B pode ser zero ou o C pode ser zero, mas o A nunca vai ser zero. Olha aqui a letra B, ó. Meu A vale 5, o A vale 5, o B vale 8, está multiplicado com x, e o C menos 1. Olha a letra C. Meu A vale menos 4. Menos 4. Meu B não é o menos 5, é o 8. Ela pode estar desajustada a equação. Tá? O que importa, como que eu sei que o B é o 8? É porque é o elemento, o coeficiente que está multiplicado com x. Ó. Então, meu B vale 8. O meu C vale menos 5. Então, cuidado quando você pegar uma equação do segundo grau e ver se ela está ajustada, tá ok? Bom, a letra D, meu A é menos 3. Observe que eu não tenho ninguém multiplicado com x aqui. Então, meu termo B é 0. E o C, que é o termo independente, menos 7. Nessa aqui, na letra E, o meu A é o 4, porque está multiplicado com x ao quadrado. O meu B é o menos 8, que está multiplicado com x. E o termo independente eu não tenho, chamo de 0. A letra F, eu tenho o meu A menos 2, tenho o B 0 e o C também 0. Tá aí, ó. Beleza, pessoal? Tranquilo? Então vem comigo. Então vamos lá, pessoal. Concavidade da parábola. Mas o que vem a ser a parábola, né? Lá na função do primeiro grau, a gente viu que o gráfico dessa função era uma reta. Aqui, o nosso gráfico é uma parábola, que tem esse formato aqui, ó. Tem essa curva aqui, ó. Essa curva é chamada de parábola. E o que vai ser a concavidade? A concavidade, vamos dizer assim, ó, é essa boca da parábola. Essa boca da parábola, ela pode ser para cima ou para baixo. A concavidade da parábola está voltada para cima ou para baixo, a depender do coeficiente A. Como assim? Se o meu A for maior do que zero, ou seja, se ele for positivo, a concavidade da parábola vai estar para cima. Por exemplo, se eu tiver uma função do segundo grau assim, ó, y igual a 2x ao quadrado menos 9x menos 7. Estou chutando uma equação qualquer. A única coisa que eu posso afirmar aqui é que a concavidade dessa parábola está voltada para cima. Porque o meu A, ele é um número maior do que zero. Ele é positivo, tá? A mesma coisa para essa daqui, ó. Se eu tiver uma equação do segundo, uma função do segundo grau assim, ó, menos 5x ao quadrado mais 8x menos 1, por exemplo. Observa que o meu coeficiente A é um número negativo, ou seja, menor do que zero. Eu posso afirmar que quando eu construir essa parábola aqui, a concavidade dela vai ser voltada para baixo. Então, a concavidade da parábola é essa boca dela aqui, ó, essa região aqui, ó. Essa região é a concavidade, aqui, ó, essa região. Quando o meu A for maior do que zero, a concavidade vai ser voltada para cima. Quando o meu A for negativo, a concavidade vai ser voltada para baixo. Pessoal,
importante em função do segundo grau é você, nenhum concurso vai chegar lá e pedir para você montar uma função do segundo grau. Ele vai querer que você saiba interpretar uma função do segundo grau, ok? Interpretar uma função do segundo grau. Olha só, o que é importante conhecer numa função do segundo grau? Conhecer esse elemento, conhecer esse elemento, conhecer esse ponto aqui, que daqui a pouco nós vamos falar dele, que é chamado de vértice. Esses aqui, ó, já só estou adiantando para vocês. Esse aqui é o termo C da função. Esse aqui é o x' e o x duas linhas, que a gente vai ver como chega nele. E esse ponto aqui é chamado de vértice. Estou adiantando para vocês, mas a gente vai ver cada elemento disso aqui. E tem uma coisa que a gente vai conhecer também, que a gente já conhece, que é o delta. O delta é aquele delta que você resolve uma equação do segundo grau. Através do delta a gente vai tirar algumas conclusões também de uma função do segundo grau. Tá legal? Então, importante saber aqui que o A maior do que zero, com cavidade para cima, A menor do que zero, com cavidade para baixo. E esses outros elementos aqui a gente vai falar no decorrer das nossas aulas aí de função do segundo grau. Tá ok, pessoal? Vem comigo então. Raízes da função quadrática ou função do segundo grau. As raízes ou a solução da equação do segundo grau, lembra? Vocês já fizeram aulas sobre equação do segundo grau? Então, a solução da equação do segundo grau da função determina se a parábola intercepta o eixo das abscissas. Ó, isso aqui é importante, ó. As raízes da função determinam se a parábola intercepta o eixo das abscissas. Abscissas é o eixo x, né? Isso aqui é o eixo x. Em dois pontos, em um ponto ou em nenhum ponto. Então, a depender do valor que você encontrar da equação do segundo grau, ela vai determinar se a sua parábola vai passar em dois pontos, se ela vai passar em um ponto ou em nenhum ponto. Tá ok? Como assim? Se você resolver sua equação do segundo grau, em algum momento você vai precisar resolver isso aqui, ó. Uma equação do segundo grau, lembrando que se eu tenho uma equação do segundo grau, ó, equação eu estou falando, tá? Uma equação é da seguinte forma: ax ao quadrado mais bx mais c igual a zero, onde eu tenho os coeficientes a, b e c. Aqueles aqui, ó, o b, o a e o c para determinar o delta e para determinar o x ou x', né? Então, se a minha abscissa tiver dois pontos, ó, olha a informação importante, pessoal. Se eu tiver um x' e tiver um x duas linhas, o meu delta, olha aqui, informação importantíssima, o meu delta vai ser maior do que zero. Que delta? Esse delta aqui, ó. Se o meu delta for o número, por exemplo, você chegou lá e resolveu o delta e achou delta igual a 9. Com certeza, a sua parábola vai passar por dois pontos no eixo x. Ok? Agora vamos supor que em determinado momento você está resolvendo a sua equação do segundo grau e você encontra um delta igual a zero. Se você encontrou o delta igual a zero, você vai encontrar um x' igual a um x duas linhas. Se eles são iguais, a sua parábola vai passar exatamente em um único ponto. Então, delta maior que zero vai passar por dois pontos, delta igual a zero vai passar por um único ponto, e delta menor que zero, ela não vai passar por nenhum ponto. Por que com delta menor que zero ela não vai passar por nenhum ponto? Porque vamos supor que você encontrou lá delta igual a menos 9. A gente sabe que não existe, depois quando você vai resolver aqui, ó, você não tem que resolver a raiz do delta. A gente sabe que não existe raiz negativa pertencente aos reais. Isso aqui não existe, ó. Dentro dos reais não existe raiz negativa.
Se não existe raiz negativa, a gente não vai ter solução, a gente não vai ter um x' e um x duas linhas, ou apenas um x'. Se eu não tenho x' e não tenho x duas linhas, ela não vai tocar o eixo x. Tá ok, pessoal? Então, se eu tenho delta maior que zero, eu vou ter um x' e um x duas linhas. Então, a minha parábola vai tocar em dois pontos do eixo x. Se eu tenho delta igual a zero, significa que eu tenho um x' igual a x duas linhas. Então, ela vai tocar em apenas um ponto. Se eu tenho delta menor que zero, ou seja, um delta negativo, a raiz, como do delta ele está dentro de uma raiz, não pertence aos reais, então não vou ter x' nem x duas linhas. Então ela não vai tocar o eixo x. Beleza, pessoal? Importante isso aqui, ó. Tá ok? Importante isso aqui. Isso aqui cai em concurso. Geralmente, quando se cobra alguma coisa de função de segundo grau, é interpretar o gráfico, tá bom? Daqui a pouco a gente vai ver isso aí. Beleza, pessoal? Prossiga aí, vem comigo. Pessoal, vamos resumir o que a gente viu até agora, até esse momento. Podemos definir o esboço do gráfico de uma parábola observando os sinais de delta e do coeficiente A. Olha só, a gente vai analisar o coeficiente A, gente viu até agora o coeficiente A, nós já analisamos. E vamos definir também, já definimos, mas a gente vai fazer um estudo agora relacionando o delta com o coeficiente A. Bom, aqui eu tenho o valor de delta e aqui eu tenho o valor dos coeficientes do coeficiente A. Nós vimos o seguinte, que quando A é maior do que zero, a minha parábola tem a concavidade para cima. Então, observe que essa coluna aqui, ó, todas as minhas parábolas têm concavidade para cima, porque agora eu estou falando do meu coeficiente maior do que zero. Então eu tenho a concavidade voltada para cima em todos esses casos aqui. Agora eu vou relacionar essa linha com essa coluna, ou seja, o delta maior do que zero, delta maior que zero e A maior do que zero. Bom, eu sei que quando A é maior que zero, a concavidade é voltada para cima. E o meu delta maior do que zero significa que a concavidade da parábola, que a minha parábola vai tocar em dois pontos do eixo x. Ó, A maior que zero, concavidade voltada para cima. Delta maior do que zero, ela vai tocar o eixo x em dois pontos. Já quando o meu delta for igual a zero, e o A for maior do que zero, bom, o A maior do que zero, a concavidade é voltada para cima. Só que a gente viu também que quando o delta é igual a zero, ela toca em apenas um ponto. Ó. Ela toca em apenas um ponto. Então essa parábola nossa tem a concavidade voltada para cima, tocando em apenas um único ponto, porque o meu delta é igual a zero. Olha aqui, ó, delta igual a zero, toca em um único ponto do eixo x. Delta maior do que zero, corta o eixo horizontal ou o eixo x em dois pontos. Já o meu delta menor que zero, não corta o eixo horizontal ou o eixo x. E por que ela não está tocando? Porque ela não está tocando o eixo x? Justamente por causa disso aqui, ó. Porque o meu delta é menor que zero. A gente já viu que quando o delta é menor que zero, ela não vai tocar o eixo x. E observe que a minha parábola tem concavidade voltada para cima. Por quê? Porque o meu A é maior do que zero. Então essa parábola, eu posso afirmar duas coisas. Que o meu delta é um número menor do que zero e o coeficiente A dela, é positivo ou maior do que zero, porque a concavidade dela está voltada para cima. Beleza, pessoal? Então, o coeficiente A indica a concavidade e o delta indica se a parábola vai tocar em dois,
em um ou em nenhum ponto do eixo X. A mesma coisa vai acontecer nessa segunda coluna, pessoal. Observa que nessa coluna eu tenho o meu coeficiente A menor do que zero, ou seja, a concavidade em todas elas vai ser voltada para zero. Observe que esse gráfico aqui, ó, tocou em 2 pontos do eixo X, porque o meu delta é maior do que zero. Delta maior do que zero indica que a sua parábola vai tocar em 2 pontos, tanto a concavidade para baixo ou concavidade para cima, tá? Olha esse caso aqui, a concavidade para baixo, tocando em apenas um ponto, porque o meu delta é igual a zero. Delta igual a zero indica que a sua parábola vai tocar o eixo X apenas em um ponto. E finalmente, parábola com concavidade voltada para baixo, porque o meu A é negativo, e não toca em nenhum ponto do eixo X, porque o meu delta é um número menor do que zero. Pessoal, leva para vocês esse gráfico aqui, ó, essa tabela, quando for fazer concurso. Vocês vão ver que em concursos, a maioria das vezes, quando se cobra função do segundo grau, a parte teórica dela, eles vão cobrar isso aqui de vocês. Tá ok? Então vão comigo que tem mais coisas. Vamos lá. Pessoal, até agora a gente falou sobre o coeficiente A, falamos sobre o delta e agora a gente vai falar sobre os coeficientes B e C no gráfico. Antes de falar dos coeficientes B e C do gráfico, eu quero mostrar para vocês o seguinte: aonde a função, aonde a parábola, ela é crescente e aonde ela é decrescente. Bom, eu já mostrei para vocês que a função vai ser crescente a partir do momento que você dá valores para x e o seu y também vai crescendo. A partir do instante que você dá valores para x e o seu y vai crescendo, essa função é crescente. E ela é decrescente a partir do momento que você dá valores para x e o valor de y vai decrescendo, vai caindo. Por exemplo, peguei esse exemplo aqui, ó. Vou dar um valor para x aqui qualquer, ó. Se eu der um valor para x qualquer aqui, ó. Aqui, ó, dei um valor qualquer para x. Eu tenho esse y aqui, correto? Ó. Se eu der um outro valor para x aqui, o que aconteceu com a minha função? Ela decresceu, não decresceu? Ó, se eu continuar dando outro valor aqui, ó. Então eu estou querendo dizer para vocês o seguinte, pessoal. Até aqui esse V, esse ponto V, que é de vértice, que a gente ainda vai falar sobre ele, esse trecho aqui da parábola, ó, esse trecho aqui da parábola, chamado também de ramo, ele é decrescente, porque eu fui dando valores para x e o meu y foi decrescendo aqui, ó. Para esse x aqui eu tenho esse y, para esse x eu tenho esse y, para esse x aqui eu tenho y. O que foi acontecendo com o meu y? O valor de y foi caindo, ó. A minha função foi caindo, o valor da função foi caindo. Tá ok? Então, esse trechinho aqui, ó, da função, ele é decrescente. Ele é decrescente. Agora, vamos analisar o outro lado lá. Nós já vimos isso, mas estou fazendo uma revisão com vocês. Agora, vamos ver a partir daqui, ó. A partir desse ponto. Eu vou dar valor para x novamente, ó. Para esse x aqui, eu tenho esse y. Para um outro determinado valor de x, eu tenho esse y aqui, ó. Ó, eu tinha esse y, tenho esse y agora. Para um outro determinado valor de x, eu tenho esse y aqui. O que está acontecendo com o meu y? Ele está crescendo. Então, posso afirmar que esse ramo ou esse trecho da parábola, ele é crescente. Tá ok? Estou fazendo essa revisão com vocês, que a gente precisa dessa definição aqui para falar sobre o coeficiente B de uma função do segundo grau. Tá ok? Então vamos lá, vem comigo. Vamos continuar. Aqui mesmo. Antes de falar do termo B, eu vou falar do termo C com vocês. Eu coloquei uma observação aqui, ó.
O coeficiente c da função toca o eixo y, portanto, uma ordenada 0c. Tá aqui, ó. Esse c aqui, ó, eu não tenho a função de segundo grau assim, ó. Y é igual a x mais bx mais c. Ou simplesmente y igual, por exemplo, 5x menos 2x mais 1. Esse 1 aqui, ó, é o termo c. Esse 1 vai tocar o eixo y da parábola, da função, né? Ou da parábola mesmo. Então, ó, se eu tivesse traçando essa parábola aqui, ó, esse c aqui seria igual a 1, tá bom? Esse c seria igual a 1. Lógico que o meu a é positivo, que é 5 ao quadrado, a concavidade é voltada para cima. Mas não estou entrando nesse detalhe por enquanto. Porque eu quero que vocês entendam que o termo c é o termo dependente, ele é exatamente o ponto que toca, que a parábola toca o eixo y. Tá aqui, ó. O termo dependente c é o valor, ou a ordenada, né, o ponto da parábola que toca o eixo y. Beleza, pessoal? Grava isso. Então tá, vamos lá. E o coeficiente b? O coeficiente b indica se a parábola intercepta o eixo y no ramo crescente ou decrescente da função. Concluímos que se b for maior que zero, ó, se o meu b for um número maior do que zero, a parábola intercepta o eixo y no ramo crescente. Se o meu b for menor do que zero, a parábola vai interceptar o eixo y no ramo decrescente. Então vamos lá, maior do que zero, crescente, menor do que zero, decrescente. Vamos lá? Olha esses dois aqui, ó. Esse ramo aqui da parábola, galera, esse ramo aqui, ó, esse ramo da parábola, ele é crescente, certo? Olha o que ele falou, se b maior que zero, a parábola intercepta o eixo y, no ramo crescente. Esse ramo aqui não é o crescente, e ele não intercepta o eixo y, então meu b é maior do que zero. Olha aqui para esse daqui, ó. Esse ramo aqui, ó, é o ramo crescente, ó. Se o ramo crescente intercepta o eixo y, então meu b é maior que zero. Já esse lado aqui, ó, ele é decrescente. Ó, eu dou valores para x e o meu y vai caindo. Ele é decrescente. Se esse ramo é decrescente, intercepta o eixo y, então o meu b é menor que zero. A mesma coisa aqui, ó. Esse ramo aqui ele é decrescente. Se o ramo decrescente tocou o eixo y, então o meu b é menor que zero. Então aqui eu tenho b maior que zero. Aqui eu tenho b maior que zero. Por que b maior que zero? Porque o ramo crescente tocou o eixo y. Ó. O ramo crescente tocou o eixo y. E aqui é b menor que zero e b menor que zero. Por que b menor que zero? Que o ramo decrescente da parábola tocou o eixo y. Ó. O ramo decrescente tocou o eixo y. Então é importante você identificar uma parábola, saber onde a parábola é crescente e aonde ela é decrescente. Quando uma parábola é crescente, que eu sei que ela é crescente, na verdade a parábola ela tem o ramo crescente e o ramo decrescente, né? Ela vai ser crescente a partir do momento que o seu valor de y vai crescendo. E ela é decrescente a partir do momento que o seu y vai decrescendo, vai caindo. Beleza, pessoal? Já falamos sobre isso, tá ok? Ficou com dúvida? Volta a aula aí, tá legal? Vamos lá? Vem comigo então. Então, pessoal, a gente vai fazer alguns exercícios aí para a gente fixar esse conteúdo aqui, tá legal? Olha só, esse exercício de fixação falou o seguinte, ó. Verificou-se que uma função quadrática, o a é menor que zero, o delta é menor que o zero, o b é maior que zero e o c é menor que zero. Qual dos gráficos abaixo melhor representa esta função?
Tá vendo? O que eu falei para vocês. A gente vai ver vários exercícios aqui precisando desse conhecimento prévio aqui, ó. Precisando desse conhecimento aqui. Tá ok? Vamos lá. O primeiro elemento é o A menor que zero. O que o coeficiente A indica? O coeficiente A indica se a concavidade é voltada para cima ou se ela é voltada para baixo. Nós vimos que quando o A é menor que zero, ou seja, o coeficiente A é negativo, a nossa concavidade é voltada para baixo. Se a concavidade é voltada para baixo, olhando aqui as opções, eu já posso eliminar o item C e o item B. Já posso eliminar de cara aqui, ó. Ok? Porque a concavidade aqui está voltada para cima, ó. Como A é menor que zero, a concavidade tem que ser voltada para baixo. Ou é a letra A, ou é a letra C, ou é a letra E. O outro termo aqui é o delta menor que zero. O que significa delta menor que zero? O delta indica se a parábola vai tocar o eixo X em 2 pontos, em 1 ponto ou em nenhum ponto. Em 2 pontos vai ser quando o delta for maior que zero. Em um único ponto, quando o delta é igual a zero. E em nenhum ponto, quando o delta for menor que zero. Observa aqui ó, que o meu delta é menor que zero. Então a parábola não vai tocar em eixo, não vai tocar em ponto nenhum do eixo X. Então eu posso eliminar a letra E. O que sobrou para a gente foi a letra A e a letra C. Então vamos lá. Antes de falar do termo B, vamos falar do termo C. C menor que zero. Quem é o C na função? É o termo independente. Aquele termo independente é justamente aquele número em que toca a parábola, no eixo Y, certo? Bom, se ele é menor que zero, ele está falando que ele é um valor negativo. O meu C é um valor negativo. Sobrou para mim a letra A e a letra C. Em ambas, o meu termo C é negativo, ó. Tá tocando aqui, esse número é o número negativo. Tá abaixo aqui, ó. Para cima o meu eixo Y é positivo, para baixo é um valor negativo. E aqui também. Então o termo C não ajudou a nada. O que vai definir qual a letra correta vai ser o termo B. O termo B é maior do que zero. O que é o termo B? O termo B indica o ramo onde a função é crescente ou ela é decrescente. Como o B é maior que zero, eu quero o ramo crescente da função. Como meu B é maior que zero, eu quero o ramo crescente. O que é o ramo crescente? O que é uma crescente? O que é uma função crescente? É aquela em que, à medida que você dá valores para x, seu y aumenta. Vamos aqui para a letra A. Ó, se eu der esse valor para x aqui, ó, se eu der esse valor para x, eu tenho esse y aqui, ó. Se eu der esse x aqui, eu tenho esse y. Observe que a minha função, eu saí daqui e vim para cá, está crescendo. Então, nesse caso aqui, meu B é maior que zero, porque esse ramo aqui, ó, que tocou o eixo y, está crescendo. Então, a letra A. Vamos ver por que não é a letra C? Não é a letra C pelo seguinte, galera. Dá um valor para x aqui, ó. Eu dei esse valor para x, interceptou a minha parábola, eu tenho esse valor para y. Pega um outro valor para x aqui, esse aqui, ó. Interceptou aqui, ó. Certo? Bom, a minha parábola vem nesse sentido, né? Observe que eu dei um valor para x, encontrei, por exemplo, aqui menos 1. E depois eu encontrei menos 2. Olha lá, ó. Tá caindo. Então, esse ramo aqui, ó, ele é decrescente. Tá ok? Decrescente. É só você pensar da seguinte maneira, galera. Pega a ponta da parábola, a partir da ponta da parábola, ó. O que tá acontecendo aqui, ó? Tá subindo, tá crescendo, ó. Tá crescendo. E em um determinado momento, ela vai cair de novo, ó. Beleza? Então essa parte é a parte crescente, essa parte é decrescente. O nosso ramo crescente que toca o eixo Y é esse aqui, ó, indicando que o meu B é maior do que zero. Então a letra que eu estou procurando é a letra A. Tranquilidade, pessoal? Vamos lá fazer mais exercícios?
Isso aqui tem que fazer muito exercício para fixar esse conteúdo, tá bom? Porque isso é muito cobrado mesmo, tá legal? Então vamos lá. Esse exercício aqui, pessoal, é o contrário do anterior. O anterior ele tinha me dado os dados, tinha me dado esses dados aqui e me deu as opções de gráficos. Aqui foi o contrário, ele me deu o gráfico e quer que eu determine os coeficientes. Tá legal? Vamos lá. Primeira coisa, esse gráfico aqui ele tem dois pontos. Tem um x', eu tenho um x' e tem um x duas linhas. E a minha concavidade é voltada para baixo. Então, primeira coisa, o meu A aqui vai ser menor do que zero, porque A menor que zero indica que a concavidade é voltada para baixo. Tem algum A maior do que zero aqui? Tem a letra C. Então, a letra C aqui, ó, já posso tirar. Excluir a letra C. Vamos para o delta. Como ela toca dois pontos, o delta é maior que zero. Delta maior do que zero indica que eu tenho um x' e tenho um x duas linhas. Tá aqui, ó, x' e x duas linhas. Delta maior que zero. Tem algum delta menor que zero aqui? Delta, aqui, ó, letra B, o delta é menor do que zero. Então, posso eliminar o delta. Posso eliminar a letra B. Vamos falar do C antes de falar do B. O C é menor que zero. Ó, C menor que zero, então não ajudou nada. Por quê? Porque o C realmente é menor que zero, né? Ó, esse ponto aqui embaixo, abaixo do eixo X aqui, ele é menor que zero. Todas são menor que zero as opções. O que vai definir para a gente é o B aqui agora, saber se ele é maior que zero ou se ele é menor que zero. O que o B indica? Indica se o ramo da parábola que toca o eixo Y é crescente ou decrescente. O ramo que toca a parábola é esse daqui, ó. É esse aqui, ó. Esse ramo aqui é o que toca a parábola. Observa, galera, o seguinte. Se você der um valor para x aqui, ó. Dá um valor para x. A parábola está nesse sentido, né? Está nesse sentido. Dá um y aqui. Pronto. Encontrei, por exemplo, 4. Se eu der um outro valor para x aqui, ó. Aqui, ó. Menos 1. O que aconteceu com o meu x? Meu y, aliás. Decresceu, né? Se ele decresceu, porque esse ramo aqui, ele é decrescente, ó. Esse ramo aqui. E por que eu estou analisando esse e não estou analisando esse? Porque esse ramo é o que toca o eixo y. Tá legal? É o que toca o eixo y. Então, esse ramo que toca o eixo y, ele é decrescente. Se ele é decrescente, o meu B é menor do que zero. Quem é B menor que zero? B menor que zero é a letra D de dado, porque a letra E falou que é maior e a letra A também falou que é maior. Então, a letra que eu estou procurando é a letra D de dado. Tá ok, pessoal? Tranquilidade, né? Tem que conhecer, tem que entender o que cada coeficiente significa no gráfico. Observe que até agora eu não fiz cálculo algum. Só teoria. Só identificando o que significa o termo A, B e C e o delta numa função do segundo grau. Tá ok? Vamos lá? Vem comigo então, pessoal. Então, galera, olha essa questão aqui, ó. Os valores de m para que a função quadrática f de x igual a mx ao quadrado mais 2m menos 1x mais m menos 2 tenha duas raízes reais distintas. Bom, gente, olha para uma função dessa aqui, parece uma confusão danada, né? Mas o meu a, b e c, que são os coeficientes da função do segundo grau, uma equação do segundo grau, estão aqui escondidos aqui, ó. Por exemplo, quem é o coeficiente a? É o número multiplicado pelo x ao quadrado. No caso aqui, ó, meu a é o m. Quem está multiplicado pelo x não é o b? Então o meu b é o 2m menos 1. E o c é o termo independente, ó, o c aqui, ó. Então o a é o meu m, o b é o 2m menos 1 e o coeficiente c é o m menos 2. Primeira coisa, tá ok?
Então os coeficientes estão escondidos aqui. Mas a gente sabe que o A é o número multiplicado pelo x ao quadrado, o B é o número multiplicado pelo x e o C é o termo independente. Outra informação que ele deu aqui importante aqui nesse exercício, que ele falou o seguinte, ó, qual o valor de m para que essa função quadrática tenha duas raízes reais distintas? Ou seja, aquele x' e o x duas linhas. Então, essa função aqui, ó, essa equação aqui do segundo grau, na verdade, ela vai ter duas raízes. Ela vai ter um x' e um x duas linhas. Lembrando que x', nesse caso aqui, é diferente do x duas linhas. Então, eu tenho duas raízes, ok? Mas a gente viu também que para que a gente tenha duas raízes, consequentemente, meu delta é o que, pessoal? Maior do que zero. A gente viu isso aqui já. Lembra que a parábola, quando ela toca dois pontos do eixo x, aqui ó, se eu tenho esse eixo x aqui, ó, e a parábola toca dois pontos do eixo x, de forma que eu tenho um x' e um x duas linhas, eu falei para vocês que nesse caso aqui o delta é maior do que zero, certo? Bom, como que eu vou resolver isso então? Eu sei que delta é b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c, correto? Delta é b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c. Por que eu estou usando isso? Porque eu tenho essa informação aqui, ó, que delta é um número, tem que ser um número maior do que zero. Usando o delta, pessoal, ó, e substituindo, quem é o meu b? É 2m menos 1 ao quadrado, menos 4 vezes a, quem é o a? É m, vezes o c. Quem é o c? É m menos 2. Produto notável. Então, delta vai ser igual o primeiro ao quadrado, 2m ao quadrado, menos duas vezes o primeiro termo pelo segundo termo, que é menos 1, né? Ou 1, mais... Por que esse menos? Eu não vou colocar menos aqui, porque eu já coloquei aqui ele aqui, ó. Mais o segundo termo ao quadrado, menos 1 ao quadrado dá 1. Aqui eu tenho menos 4m multiplicado por m e multiplicado por menos 2. Menos 4m vezes m dá menos 4m ao quadrado. Menos 4m vezes menos 2 dá mais 8m. Então, delta vai ser igual... Aqui, ó, eu tenho 4m ao quadrado menos 4m mais 1 menos 4m ao quadrado mais 8m. Bom, pessoal, o delta não tem que ser maior que zero, então tudo isso aqui vai ser maior que zero. Bom, 4m ao quadrado com menos 4m ao quadrado eu corto. Menos 4m mais 8m dá 4m mais 1. Maior do que zero. Então, passa esse mais 1 para cá, mudando de sinal, a gente tem 4m maior do que menos 1. Ou m é maior do que menos 1 sobre 4. E foi o que ele pediu, né? Os valores de m. Os valores de m são todos os valores maiores do que menos 1 sobre 4. Letra A. M tem que ser maior do que menos 1 sobre 4. Bom, pessoal, aqui a gente tinha que saber que se x' for diferente de x duas linhas, eu tenho duas raízes. São raízes distintas. Nesse caso, o delta é maior que zero, né? Porque ele toca o eixo x em dois pontos. Beleza? Já vimos também esse conteúdo. Se você não lembra, volta à aula aí que a gente já falou sobre essa teoria aí. Beleza, galera? Tranquilidade? Fiquem com Deus, um abraço, partiu sucesso, fui!